Buenas hermanos, que é Roberto Simões, do site Eu Contemporâneo. Estamos aí adentrando agora a segunda escritura medieval do Yoga, do Hatha Yoga, que no Granda Sanhita. Estamos entrando agora no capítulo de Pratyahara e a gente nessa mesma aula adentra ao Pranayama. Então, Pratyahara aqui continua tendo a mesma conotação de Yoga Sutra, a abstenção dos estímulos externos, ou numa outra perspectiva, você deixar de ter uma resposta reativa, entre aspas, instintiva, sem pensar, entre aspas também, a todos os objetos, corpos, cores, ideias, né, que te encontram, te atravessam e você gera uma resposta, então, reativa, né? Pratyahara é uma espécie de um treino, entre aspas, né? Mas é um estado no qual você consegue manter esse distanciamento e entender que o objeto que está te afetando, este outro corpo que te encontra, outra mente que te encontra, não é você e também não é a responsável pela tua alegria ou a tua tristeza. Esse é um princípio básico aí. No curso de Yoga Sutra a gente adentra um pouco mais aqui. Mas vamos ver o que o Granda Sanhita nos diz sobre este estado, Pratyahara no Yoga, né? Ele vai dizer no Sutta 3, esse capítulo, que aonde vai olhar vai a mente. A mente aqui é Chitta, né? Consciência formada por 3 atributos, que é o eu, Manas, a minha mente propriamente dita, e o meu intelecto, minha razão. Esses 3 atributos, 3 componentes, 3 formas, sei lá o que, constituem então Chitta, consciência. Então, aonde vai o olhar, vai Chitta. Por isso deve ser mantido sob controle do ser. Então você tem que manter o seu Chitta, seu sentimento de eu, de meu, que eu sou tal coisa, o do seu intelecto, sua razão, sua lógica. E Manas, esse órgão dos sentidos, de uma certa forma, um 6º órgão dos sentidos, segundo aqui as escrituras do Yoga Sutra, e aqui reverbera na Grande Sanhita, deve estar sob o seu controle. Então ele diz assim, na sequência deste... É um capítulo muito curto, né, o Pratyahara, porque a gente vai matar Pratyahara e entrar em Pranayama. O Granda Sanhita enumera como Chitta deve ser mantida afastada ou retraída, né? Uma imagem simbolicamente recorrida é a de uma tartaruga que recolhe, né, os seus membros e a cabeça para dentro do casco. É como então o Granda Sanhita vai entender que Chitta tem que estar, né, recolhida. Olha no Sutra o Sutra 1 a 4 que ele diz aqui, ó. A Chitta deve ser retirada do que é escutado, seja respeitoso ou insultante, agradável ou terrível ao ouvir, das sensações produzidas pelo calor ou pelo frio, do cheiro, sejam doces ou hediondos, dos sabores, doce, ácido, amargo, e posta sob controle do ser ou si mesmo. Então, novamente aqui, retoma essa ideia de que a consciência, esses 3 atributos, onde mente está contida, o formador dos seus pensamentos, ideias, emoções, dentro da filosofia do yoga, o teu senso de eu sou tal coisa, e a parte intelectiva tem que estar recolhida, porque quem manda ali é Purusha, né? Quem manda ali é o que não é contaminado por isso, ou tocado por isso, ou colorido por isso, né? Então algo parecido foi verificado também na fisiologia de pesquisa, fisiologia biomédica, né? Com pesquisas com yogis em eletroencefalogramas, por exemplo, uma pesquisa de 61, mas outras também vieram, no qual se descreve, né, que quando você está em processo meditativo, ou o cérebro de quem medita por longo tempo, né, um processo longo, gradual, é possível você então colocar para dormir uma área do cérebro específica chamada tálamo. O tálamo no sistema límbico é responsável por... Isso é fisiologia, hein? É responsável, neurofisiologia, é responsável por receber as informações sensoriais do mundo que te afetam, que sobe pela medula, e retransmitir para o resto do cérebro. Então, a cor que entra, a luz que entra pela retina, vai para o tálamo retransmite para o resto do cérebro. Tudo que encosta nessa pele, no maior órgão do seu corpo, o tato, vai pela medula, a medula sobe, chega no tálamo, o tálamo retransmite. Os sabores, as papilas gustativas, os odores, né? E todos os seus outros sentidos, ouvido, enfim,
vai ser canalizado para o tálamo e o tálamo retransmite. Cérebros meditativos, né, entre aspas, são então secretados nessa área do tálamo, GABA, um neurotransmissor que faz essa área dormir, né? As informações sensoriais do mundo, então, vão chegar no teu cérebro em menor quantidade, muito mais devagar. Isso então pode ser descrito como pratyahara, ou seja, quando os estímulos externos do mundo continuam acontecendo, porque ninguém para o mundo porque você quer meditar, mas o impacto sensorial ele é reduzido em cérebros de meditação, em cérebro nesse estado meditativo. E aqui é onde se cabe aquela imagem da tartaruga que recolhe, né, os seus membros para dentro do casco. Então, quanto mais, entre aspas, treinado na prática meditativa, portanto no yoga, portanto nas suas técnicas, mais você vai aprendendo, vai sacando que é possível você se distanciar das informações sociais que te afetam. Você então deixa de ser um alienado, né? Ignorante, na palavra do yoga, avidya, a se associar aos objetos que lhe causam prazer, se distanciar dos objetos que te causam dor, porque não está naquele objeto a causa da sua dor ou da sua alegria, mas na reverberação que ele causa em você. Então, Pratyahara cabe muito bem como exercício de você se distanciar e não ficar como um joguete atrás de objetos que te proporcionam alegria, se afastando do que te causam dor, tendo uma ideia, né, valorativa de quem você é, ou para baixo, eu sou uma bosta, eu nasci assim, não consigo nada, ou eu sou muito foda, eu sou dono do mundo. Assim como também a insegurança que lhe causa, esse medo que lhe causa, porque você fica com medo que os objetos podem causar dor, ou você fica... São os kleshas, a ignorância e os filhos dos kleshas, né? O apego, a aversão, o medo da morte, ou a insegurança, e o orgulho, a falsa identidade sobre si mesmo. Eles então cabem e casam muito bem com a ideia de Pratyahara. Vamos adentrar então ao próximo capítulo, que é Pranayama. Esse é um capítulo um pouco mais longo, né? As técnicas são muito mais descritas aqui. Indiferente do período histórico cultural que a gente possa pensar o yoga, né? Compreendido, né? Nesse conjunto de compreensão do mundo do yoga, a relação entre Chitta e o respirar, prana. Hatha Yoga Pradipika, isso ficou também muito evidente, aqui ele vai entrar mais. Então, há uma relação direta, e também na biomedicina, na neurofisiologia, que padrões respiratórios estão ligados intimamente a padrões emocionais, tipos de pensamento. Então, vamos lá. Sonzinho do mar. Isso faz com que você se acalme e, consequentemente, uma frequência cardíaca respiratória também diminua. Ou esse barulhinho faz com que você aumente o padrão respiratório e aumente o número, o conjunto de ideias, pensamentos e cores. O pensador espontâneo vai de bate-cara do senso comum, fala, não, som do mar acalma, som do mar, frequência cardíaca vai lá embaixo. Mas se você sofreu um quase afogamento? O barulho do mar vai fazer você resgatar a memória ruim, dolorosa, e de bate-pronto vai fazer com que aquela ideia, aquela memória, aquele sentimento, aquelas sensações venham para a tua consciência agora e, consequentemente, uma imagem dolorífica aconteceu com você, resgatada, ou que está acontecendo agora, vai ter uma resposta fisiológica, você vai aumentar a tua frequência cardíaca, preparando você para a luta ou para a fuga. Então entenda, há uma relação íntima a padrões respiratórios, com padrões emocionais e, obviamente, vem de cara uma ideia, uma memória na tua consciência. Ou agindo na inconsciência, mas repercutindo na tua fisiologia sempre. Então, o primeiro sutta do Guerenda Samhita, né, mostra sobre Pranayama, mostra que Pranayama, o homem pode assemelhar-se a Deus no controle de prana. E os yogis medievais, então, acreditam que o tempo de vida humana também é ditado pelo fluxo de ar do organismo. Então, assim,
pelo que se dedica com afinco, né, às funções espirituais ali dessa fisiologia sutil ou energética, né, dos pranayamas. Então, há três atributos muito fortes ligados então ao pranayama no Grande Sanhita. O mais importante é que se acredita que é possível ter uma comunhão com Ishvara, com Deus no pranayama. Você consegue prolongar a sua vida e um controle de Chitta. Então, os tratados do Grande Sanhita mostram o pranayama depois do pratyahara e não antes, como o Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. No Grande Sanhita, vem Pratyahara e depois Pranayama. Se você compreender que é só uma questão de pedagogia, poderia vir em qualquer área, tudo acontece ao mesmo tempo, ótimo. Mas se você entende que há um caminho a ser traçado, cara, e eu acho que o Grande Sanhita, assim como Hatha Yoga Pradipika, deixam bem evidentes que você primeiro tem que se estabilizar no asana para depois realizar um pranayama. E se tem essa sequência e pratyahara vem antes de pranayama, então eu entendo o que eu estou querendo chegar aqui. É possível então se compreender que você precisa treinar a asana. Na verdade, no Grande Sanhita, primeiro tem que se limpar, se purificar, são os kriyas. Depois conquistar a asana, né? Aí os mudras. Depois uma certa abstenção dos estímulos externos afetando você. E aí você então entrar nas técnicas do pranayama. Pode-se pensar dessa forma ou não. Pensar que tudo acontece ao mesmo tempo. Mas assim, tudo indica que pelo menos o Grande Sanhita, cara, tá tudo ali passadinho em etapas para acontecer. Então, assim, o pranayama exige, antes da sua execução, né, recapitulando, os nadis purificados com os kriyas, o corpo forte por asanas e mudras, o ser absorto dos sentidos, né, externos com pratyahara, um certo controle de você não ser afetado tão facilmente aos estímulos externos em você. Isto realizado, essas etapas anteriores, o Grande Sanhita enumera especificamente uma série de exigências, né? Também quanto ao lugar, a estação do ano e a dieta apropriada para o início dos pranayamas, como é possível ver aqui nos aforismos, né, do capítulo sobre pranayama, do 2 até o 45. Então entenda que há uma preocupação muito grande antes de entrar no pranayama. Esse rolê que eu estou te dando aqui, introdutório, antes de começar a descrever alguns pranayamas aqui, que são menos importantes. Aí você vai ler, vai ter um professor e vai poder treinar isso. O curso tem como grande importância aqui te dar a base, antes de você se aprofundar na técnica, né, e treinar ela, compreender o que está por trás da técnica. Né? Não o oculto, mas cara, qual que é a filosofia que está aí por trás? Então, a filosofia é uma importância gigante. Dieta, limpeza, asana, abstenção de estímulos externos, mudras, para então entrar em pranayama. Porque pranayama vai levar você direto ao estado de yoga. É esse o rolê. Aí eu fecho o rolê dessa introdução antes de entrar em pranayama propriamente dito. Ou seja, pranayama é forte, brother. E desde o Yoga Sutra de Patanjali, passa pelo Pradipika, que aqui vai te chamando, é lento processo e gradual. Então, se você não fizer as etapas anteriores e pular direto para pranayama, tu pode se machucar. E se você for lembrar num livrinho ali do Jung, ele vai deixar claro ali no Psicologia e Religião Oriental, no capítulo Yoga. Cara, os ocidentais não estão preparados para a prática de yoga. Ele diz isso, cara, depois de visitar a Índia e escrever esse livro. Ele fala sobre budismo também, mas o yoga, as técnicas dele que ele fala, cara, os ocidentais não... Então tem toda uma preparação para tu chegar no pranayama, sacou? Dieta, estação do ano, né? Não pode ir no verão, no inverno. Então vem contigo aqui, olha só. Depois ele dá toda essa introdução de preocupação, onde você vai realizar o lugar, a estação do ano, a dieta apropriada, e todos os requisitos anteriores de asana, kriya, pranayama, mudras.
Só no Sutta 46 do capítulo Pranayama é que ele vai, então, a partir dos requisitos acima cumpridos, né, o autor enumera 8 kumbhakas, ou retenções diferentes do ar, que acompanham os pranayamas. Então entenda, mais importante do que a técnica propriamente dita são as retenções que acompanham pranayama. Então, kumbhaka é uma vontade natural de não respirar. Então, se chitta, vimos lá em Pratyahara, está intimamente relacionada às flutuações da respiração e vice-versa, o pranayama vai fazer isso aqui, ó, com chitta. Vai colocar para dormir, entre aspas, né? O teu senso do eu, vem comigo. Quem você acha que é, a distinção social que ocupa na sociedade. O teu intelecto, a tua razão, tua lógica e, obviamente, os movimentos de manas da mente. Então ele está te preparando, malandrão. Depois de tu fazer esses baratos aqui todo, teu senso do eu, tua mente propriamente dita, tua parte racional vai dormir. E lembra, segundo o Sutta de Yoga Sutra, yoga é chitta, vritti, nirodha. Então, pranayama, para mim, é a técnica muito mais potente do que o asana. Muito mais. Para quê, professor? Para tu alcançar a porra do samadhi. Que todo o rolê é para chegar no samadhi. Quando você consegue diminuir essa volição e aí você entrar em contato com um percebedor, o vidente, é outro rolê esse. Então vamos lá. Quais são aí as 8, não pranayama, não a técnica do pranayama mesmo ali, ujjayi e não sei o quê. 8 kumbhakas, ou que significa isso? Retenções diferentes do ar, e aqui é prana, né? A gente já pode falar que são retenções de prana, que acompanham os pranayamas. Então ele vai descrever as técnicas, mas ele fala assim, cara, a repercussão dessas técnicas de pranayama são 8 tipos de retenções naturais, que você não faz força. O Sahita, o Surya Bedana, o Ujjayi, o Shitali, o Bastrika, o Sitakari, o Murti e o Kevali. Então, em um outro texto medieval do Hatha Yoga, né, posterior ao Gerenda Samhita, que é o Shiva Samhita, que a gente não vai entrar aqui, porque ele é mais intelectivo, então filosófico, talvez a gente faça um curso só dele, porque aqui a gente está descrevendo muito as técnicas, né? Disse que, olha o que o Shiva Samhita fala sobre o pranayama. A prática fisiológica, energética, ou sutil, ou espiritual do pranayama ajuda a destruir os karmas acumulados nas vidas pretéritas, quase como uma forma de redimir os pecados, ações kármicas ruins cometidos. Essa é uma tradução que a Alicia Souto faz. E olha o que... Então, assim, só para te mostrar a potência, a força que tem o pranayama para um yogi, né? E sobretudo, claro, para os hatha yogis com muito mais. Então, olha só, no capítulo de pranayama, o Sutra 55, 56 e 57, abre aspas, né? O pranayama tem 3 níveis. O mais elevado é aquele cuja puraka, ou inspiração, dura 20 matras. Então começou aqui a técnica, tá certo? Então, o pranayama tem 3 níveis. O mais elevado é aquele cuja inspiração dura 20 tempos. Entendeu o rolê? Tenta inspirar em 20 tempos. Pense em segundos mesmo, para ficar fácil o rolê. Olha quantos segundos você consegue, sei lá, 5, 6? Então olha lá. O pranayama tem 3 níveis. O mais elevado é quando você consegue inspirar em 20 tempos. E aí manter kumbhaka, aquela retenção, em 80 tempos. A expiração, rechak, em 40 tempos. O pranayama moderado tem 16 tempos de inspiração, 64 de retenção e 32 de expiração.
E o tipo inferior, ou inicial, 12, 48 e 24. Bom, queria a técnica? Tá aí, malandrão. Tá descrito de uma forma bem sucinta, direta, sem rodeio, sem dar rolê. Olha o 56, 57. O tipo inferior de pranayama produz calor. Não é tipo inferior no sentido de ser menor, mas é a primeira fase. Processo lento e gradual. Então você tem que ir devagar. São meses nesse rolê para chegar no inferior. O tipo inferior de pranayama produz calor, indicativo da ativação de Kundalini, geralmente associado a algum banda. O moderado produz tremores, especialmente na coluna vertebral, enquanto os mais elevados levam à levitação e o despertar da energia sutil. Levitação é um dos Siddhis, está lá no capítulo 3 do Patanjali. Mas você pode pensar de uma forma espontânea que teu corpo sobe, tá? É o menos sofisticado, né? Você pode pensar que está ligado à mediunidade. E aí, se você é um espírita, um dos seus corpos energéticos, você tem vários, né? Se desprende do corpo físico e você viaja pelo mundo espiritual. Ah, somos brasileiros, é possível. Não precisa ficar, se eu estivesse dando aula para um alemão, eu ia ter que dar um rolê muito maior para explicar. Mas é um tipo de explicação mais sutil que o primeiro. Mas agora, é possível nós pensarmos de uma forma mais elegante, né? Não que você não seja as outras, mas mais sofisticada, de que cause, e se você já fez pranayama mesmo com afinco, há um certo torpor realmente, a prática dá, e uma leveza do corpo muito grande, talvez se associando com levitação. Mas você pode pensar como você quiser. O que um Hatha Yogi, leitor do Grande Sanhita, lá do século X, responderia para você? Malandrão, para de ficar pensando e faz. É por isso que ele é tão técnico. E aí ele fala, o êxito do pranayama, ainda no Sutra 57, é caracterizado por essas três experiências sucessivamente. Pelo pranayama, Chitta experimenta a felicidade e o praticante a encontra. Então é muito forte aqui. Olha só, então, a gente finalizando, né? O que esclarece o sucesso ou não do yogi no seu caminho para Kaivalya, libertação em vida e sofrimento humano, ou último grau de Samadhi, ou Moksha, se você preferir, Nirvana, se quiser fazer uma associação com o budismo, mas eu prefiro ficar aqui no texto, ter a Kaivalya, reside, segundo o Grande Sanhita, nos indicativos não apenas mentais, psíquicos. No Goraksh Shakta, por exemplo, um texto do mesmo período yógico, né? Também relacionado aí ao Hatha Yoga, o pranayama é influenciado por Pranasamyama. Olha o rolê. Não sei se você lembra do Yoga Sutras, e se você não lembrou, não tem problema. Não tem problema, a gente vai explicar aqui. Samyama no Yoga Sutra significa você juntar Dharana, Dhyana e Samadhi. É quando você está na meditação, é a meditação propriamente dita, mas você tem então uma integração com o objeto. Em termos mais simples, você está viajando, está caindo de paraquedas aqui. É quando você está fixado a meditação num objeto, seja a chama da vela, ou produzindo sentimentos de compaixão, seja o que for, e você então tem um relaxamento do corpo, um relaxamento da mente, mas também um relaxamento da lógica. Lá no Yoga Sutra era muito mental, né? Samyama era Dharana, Dhyana e Samadhi. Cara, nesse texto aqui do período medieval também, o Goraksh Shakta, há um termo chamado Pranasamyama, ou seja, Dharana, Dhyana e Samadhi, mas mostrando claramente a importância do pranayama como um método, não apenas da fisiologia empírica, melhorar para quem tem asma, fortalecer o músculo diafragmático, mas da presença mental e da forte conotação espiritual aqui, ou energética, da sua fisiologia, como se descreve. Então entenda, pranayama tem um caráter não só respiratório, mas uma ligação íntima com Chitta, e que vai levar Chitta à sua associação a Purusha. Este, lembre-se, o próprio Deus em você, Ishvara. Então, pranayama, recapitulando, tem repercussões fisiológicas, mas tem o seu intento no encontro, então, para Samadhi e
e Kaivalya. Espero que tenha contribuído. A descrição desses estados eu vou deixar aqui no vídeo, aqui embaixo. E pratiquem. Coloque no manualzinho de meditação as experiências que essa pequena técnica aqui vai vir trazer para você. Então, muito mais, cara, do que você querer saber, respira pro nariz, respira pro... A respiração de nariz, não sei, é cria. Pranayama mesmo tá muito mais ligado às produções de Kumbhaka, das retenções de ar em você, ou a vontade natural, eu gosto dessa descrição, de não respirar, não ter vontade para respirar. É isso que é o pranayama. Pranayama é muito mais do que uma técnica, ujjayi, contrai, não sei o que, respira pelo lado, respira pelo outro. As hiperventilações que faz com Bhastrika. É o efeito que isso causa depois. Então, muito mais do que a respiração ujjayi, aquela hiperventilação, que é o Bhastrika, é o resíduo que vem depois. É o eco que vem depois disso. Então você fez a respiração ujjayi 30 vezes, sei lá. Depois você juntou com Bhastrika. Aí você fez uma inspiração profunda, retém o tempo que for confortável, a vontade que deu para respirar. Solta, retém sem ar, volta a respirar normalmente e percebe agora, sente agora o que acontece com você. Esse estado é o pranayama. Espero que tenha contribuído com você. E nos encontramos na próxima aula. A gente vai adentrar então a dhyana, a meditação propriamente dita, segundo o Guiranda Samhita. Forte abraço, até a próxima aula.